Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando aqui mais um encontro, o encontro número 6. Hoje vamos entrar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira parte desse estudo. Então, antes de qualquer coisa, eu queria colocar para vocês o seguinte, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não têm tanta familiaridade com o livro, para aqueles que estão chegando agora na doutrina. Chama-se Evangelho segundo o Espiritismo justamente porque são retiradas passagens do Evangelho de Jesus, que seria o Novo Testamento. Dentro deste Evangelho, que foi escrito pelos apóstolos, muitas coisas são colocadas em formato de parábolas, ou talvez em formato de mensagens subliminares, ou mesmo ditas diretamente, mas ditas ao povo naquela época. Portanto, pode ter sido perdida alguma coisa, alguma noção de como elas foram interpretadas. Então, os capítulos do Evangelho começam com citações. E em seguida entra aquela parte segundo o Espiritismo, ou seja, é isso que Jesus quis dizer. É isso que Mateus escreveu. É isso que Lucas escreveu. Então, o capítulo 1 chama-se Não Vim Destruir a Lei. Porque em Mateus tem essa passagem que Jesus diz isso. Então, é importante colocar que tudo isso que a gente vai estudar aqui, primeiro vem a citação e depois vem a interpretação daquilo que foi dito lá no Novo Testamento. Vamos começar então? Esse texto que a gente vai ler agora está no Evangelho. Para localizar, para quem for acompanhar pelo Evangelho, na página, pelo menos no meu, aqui está na página 25, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Mas quem quiser pode acompanhar aqui pelo slide, que eu até tentei colocar algumas palavras que facilitem o entendimento. Primeiro a citação. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha nas leis, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Mateus 5, 17 e 18. Ou seja, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, nesse capítulo 1, inicialmente, é apresentado Moisés, depois Jesus e depois a ciência e a religião, a ciência que veio fechar essa tríade. Então vamos falar primeiro sobre Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Ela se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. E aí inicia os mandamentos. Mas nesse primeiro parágrafo, que fala, na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. A gente vai tentar colocar aqui para vocês que a gente tem que separar o que é lei de Deus e o que é lei de Moisés. São duas coisas bem distintas.
Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tireis do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Ok? Esses são os mandamentos trazidos por Moisés do Monte Sinai. Ele vê que a população, os hebreus que foram tirados do Egito, na ausência dele ficaram embriagados, fazendo orgia, construindo aquele bezerro de ouro, vocês lembram? Construir aquele bezerro de ouro para adoração, né? Durante o tempo que ele estava no Monte Sinai. A gente falou isso em um dos nossos últimos encontros. E como o primeiro mandamento aqui, ó, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tireis do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. O que acontece? Como o primeiro mandamento já era não adorar outra imagem, Moisés se revolta, quebra as tábuas, volta ao topo do Monte Sinai, fica lá mais 40 noites e depois retorna com as novas tábuas com os 10 mandamentos. O que se acredita com essas histórias desses indivíduos é que as tábuas foram escritas por Deus, né? Essa é a crença das pessoas que ficaram lá aguardando durante 40 noites. Mas nós temos um indício que há realmente essa questão mediúnica, que na verdade foi escrito por Moisés. Ele não ficou lá esperando as tábuas serem escritas por Deus, né? E todo esse processo de escrita nas tábuas foi muito mais intuitivo do que qualquer coisa. Porque se você vê aqui o 9º mandamento, não desejeis a mulher do próximo, a sociedade da época era muito mais patriarcal do que qualquer coisa, era muito machista. Se você analisar literalmente, ó, não desejeis a mulher do próximo, o correto seria não desejeis o cônjuge do próximo. Ou seja, se você for analisar ao pé da letra, a mulher podia cobiçar o homem. O que não pode é o homem cobiçar a mulher do próximo. Então, são indícios que mostram que a edição, a criação desses 10 mandamentos mostram o lado humano do Moisés, que pela intuição ele construiu isso, não na totalidade, mas boa parte dele. Então, por isso que a gente aqui, na hora de conversar com vocês, tenta separar o Moisés de Deus. Porque esse Moisés grande, forte, punitivo, ele tem que ser analisado de uma forma criteriosa, porque ele era um ser humano. Então, é passível de erros também. Ele tinha, sim, uma mediunidade avançada. Não tinha medo de explorar. Trabalhou da melhor forma possível em cima dessas intuições, mas ainda assim era um ser humano.
com todas as falhas que nós temos, né? Mas vamos continuar aqui. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. É essa questão. As leis foram criadas para passar ao povo uma força, uma autoridade, um temor. A gente volta aqui no primeiro parágrafo. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Em todos os países é proibido matar, em todos os países é proibido roubar. Claro, salvo exceções de algum país muçulmano e tudo mais, de forma que não existe país que você possa sair na rua e matar qualquer pessoa. As leis existem em todos os países. Continuando, todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, aqui, Kardec está justificando os motivos pelos quais o Moisés escolheu esse caminho. Mas ele escolheu conscientemente. Ele criou uma imagem temerária porque ele precisava conter esse ímpeto das pessoas. Pessoas que viviam numa região totalmente coordenada de uma forma austera pelo faraó. Moisés tirou esse povo de lá, do Egito, só que agora eles estão vivendo sobre uma liberdade exacerbada, eles estão fazendo o que querem, então algo tem que ser colocado para substituir aquela austeridade, aquela autoridade que eles viviam na época do faraó. Sabe aquelas questões, já assistiram aqueles filmes que tem uma pessoa dormindo, segurando algo que ninguém pode pegar, segurando forte, né? Aí, de repente, vem uma pessoa para tirar aquilo. O que ela faz? Não sei se vocês já viram alguma coisa semelhante. Ele tira rapidinho e já coloca outra coisa no lugar, para a pessoa continuar segurando, né? Para não sentir que aquilo saiu. Então é isso que Moisés fez. Ele tira o faraó e coloca Deus. Um Deus que passa tanto medo como o faraó. E se bobear até mais. Porque é um Deus austero. Porque o faraó, o faraó ficava recluso lá no palácio. Já Deus não. Já Deus vê
Deus te vê em todos os lugares que você está. Então, fica tudo bem mais difícil, né? Não tinha como esconder as coisas de Deus. Então, a coisa é bem pior do que na época do faraó. A pessoa tem que tomar cuidado. Continuando, para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, que aqui está errada a palavra, tá? É mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, é isso aí. Vocês estão entendendo, né? Moisés passou que todas aquelas leis tinham vindo de Deus para imprimir a eles um caráter divino. Senão as pessoas não ouviriam, senão as pessoas não respeitavam. Tudo que ele pensava passar ao povo com força de lei, ele se afastava, ia lá para uma grande rocha, dava uma refletida e voltava. Deus falou para mim que não é para andar descalço aqui nesse terreno. Então todo mundo falava, pô, Deus falou que não pode andar descalço nesse terreno, vamos fazer isso, né? Deus está falando. Olha só, mesmo ele falando isso, ainda havia indivíduos que duvidavam, que não respeitavam. Isso aí acontece em todo lugar, mas a grande maioria respeitava, sim, como uma determinação divina. E este Deus que Moisés, que Moisés colocou para esse povo, se você pensar, se você refletir, está muito presente nos dias de hoje. Inclusive em nós, espíritas. A gente muitas vezes não sabe e não percebe que tem esse Deus de Moisés dentro da gente. Mas será que esse Deus de Moisés está dentro de mim? Não, que isso é coisa do passado, isso é coisa aqui, ó, da Bíblia. A gente está fazendo só um estudo, Flávio. Não tem... Vamos refletir. De repente, eu começo a ficar mal de saúde. Eu penso, meu Deus, eu estou ficando doente. Eu acho que é porque eu não estou indo na igreja. Eu devo estar assim porque eu falei mal daquela pessoa semana passada. Se você precisa sempre justificar alguma coisa ruim como se estivesse sendo punida pelo divino, então você está acreditando nesse Deus de Moisés. Uma das leis de Deus que a gente estuda, que a gente aprende em tantos cursos que temos disponíveis, é a lei de causa e efeito. Mas também não significa que será instantaneamente que isso vai acontecer. O que eu estou fazendo de errado agora, eu posso levar 1, 2 vidas para pagar por isso. Então, dependendo do meu bom comportamento e do bem que eu fizer, essa dívida até se dilui um pouco mais. Em outras palavras, o que eu faço à vista, pela misericórdia de Deus, eu posso pagar parcelado. Eu não preciso passar exatamente pelo que eu fiz. Se eu cortei, por exemplo, a mão de uma pessoa, eu nascerei na próxima encarnação sem a mão? Não necessariamente. Se nessa minha trajetória eu construo coisas boas, talvez no final da minha vida
eu fique eventualmente com a mão paralisada, de certa forma eu ficarei sem poder utilizar a mão. É um exemplo hipotético que eu estou colocando. Isso é a misericórdia de Deus. Eu pagarei pela dívida, mas tudo é mutável. Tudo não é exato. Não é essa coisa de olho por olho, dente por dente. Isso sim é muito mais Moisés. Vamos em frente. Jesus, que é o item que eu coloquei aqui, 1.2. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Veio cumpri-la. Isto é desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical, a reforma não poderia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí está a lei toda e os profetas. É como o texto diz: Jesus não veio destruir a lei, ou seja, ele não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la. É claro que as leis de Moisés, como diz aqui, sofreram mudanças profundas, quer na substância, quer na forma, porque havia essa necessidade, né? Mas o fundamento principal que ele deixa é justamente esse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como você está? Você está seguindo esse preceito? Você está lembrando desse preceito? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que é isso? O que significa essa frase? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo é considerar que tudo que acontece com a gente é para o nosso bem, é respeitar. Se você pega uma doença, você continua amando a Deus sobre todas as coisas. Se você fica desempregado, você continua amando a Deus sobre todas as coisas. Você imagina que aquilo que está acontecendo é para o seu bem, que algo melhor virá. É acreditar que isso realmente vai acontecer. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você acredita que Ele não quer o mal para você. É acreditar que inclusive a doença foi para o seu bem. Que isso que está acontecendo com você é consequência de atos errados que você fez. E não uma punição. Ou seja, é a justiça de Deus. Então, gente, não importa o que aconteça na sua vida. Continue amando a Deus sobre todas as coisas. Que por mais que você esteja vivendo um momento difícil, você vai passar por isso de uma forma um pouco mais leve.
É aceitar tudo com resignação. Resignação. Vamos lá, vamos em frente. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Quis dizer Jesus nesta frase que é necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir o privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então, essa questão que Deus, que Moisés criou, teria inimigos, tipo assim, eu estou aqui fazendo orações todos os dias, eu faço o evangelho no lar todos os dias, mas meu vizinho não faz. Então Deus só vai acontecer coisas boas para mim e para ele não. Porque Deus está punindo ele não está fazendo evangelho no lar. Esse Deus, o nosso Deus, ele não tem inimigos. Não existe essa coisa de Deus gostar mais de mim do que de outra pessoa. Se eu tenho atitudes certas com o próximo, eu vou concluir então que Deus gosta mais de mim. Não significa que Deus está mais próximo de você por algo de bom que você esteja fazendo. O que significa é que você está mais próximo dele. É uma diferença significativa. São méritos que você está conquistando nessa sua trajetória. Lembra da história da mão? É isso talvez que fará um novo final. São os passos que você está dando hoje. Vamos em frente. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de que eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios da marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Lançar o germe de verdades que, segundo ele mesmo o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de cumprir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. É isso. Ele veio ensinar que a verdadeira vida não é nesta terra, e sim no plano espiritual. E nos ensinou o caminho para nos conduzir a isso, para nos reconciliarmos com Deus. Porque nos afastamos dele ao possuirmos esse medo exacerbado
esse Deus de Moisés. Ao ficar com a culpa, ao ficarmos com o egoísmo, de achar que somos poderosos, esse sentimento de poder, porque somos brancos, porque somos homens, porque somos ricos, ou pelo qualquer coisa que seja. Com isso, nos afastamos de Deus, com essa postura. Se a gente se vê como poderoso, cada um com a sua trajetória a ser cumprida, independente de gênero ou de raça. Se a gente tem uma trajetória mais humilde, de mais respeito com o próximo, a gente se reconcilia. Ou melhor, a gente se aproxima de Deus seguindo o preceito que Jesus passou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se fizermos isso, tenha certeza, estaremos no caminho certo. É isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula para continuar o capítulo 1, onde a gente vai falar da ciência e um pouco de Santo Agostinho. Muito obrigado por estarem aqui, por assistirem a aula. Gostaria muito que vocês comentassem, que vocês me falassem o que achou da aula, desse nosso encontro, daquilo que foi colocado. Isso ajuda muito nesse trabalho de montar o material, de pesquisa. Não precisa ser elogio, pode ser crítica, pode ser sugestões, mas participem, dê opiniões, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e uma ótima semana.